Vamos começar. Essa semana a gente está falando aí sobre as camadas da identidade, né? E Isso. aí, qual a importância da identidade? Às vezes uma pessoa tem uma patente alta e ela não gosta, né, de ficar falando, de repente é um coronel, por exemplo, médico, advogado, e tem gente que não gosta de ficar falando, mas quando essa pessoa é provocada, ela precisa se posicionar de alguma forma, né? Tem certos momentos que ela precisa se posicionar. E quando ela faz isso, quando a pessoa se posiciona, ela não está fazendo nada mais do que expor a sua identidade. E quando você é obrigado a se posicionar, quando você fica exposto de alguma forma, isso em algumas pessoas gera um conforto e outras pessoas geram desconforto. E essa mudança, ela gera uma pressão sobre o ambiente. Vocês já devem ter vocês já devem ter se deparado com alguém, uma pessoa que ela vive reclamando o tempo todo, fica falando mal das outras pessoas sem motivo aparente, né? Sempre tem alguém assim, Mas, né? Sempre tem. E quando que isso acontece? Isso acontece quando essa pessoa não tem a sua identidade revelada. Ela não conseguiu encontrar ainda, não conseguiu identificar, né, a sua identidade, porque quando você consegue revelar a sua identidade, quem tem a identidade revelada tem a consciência tranquila. Ela não precisa ficar atacando as pessoas, porque quando alguém começa a atacar uma outra pessoa, a pessoa não tem a sua identidade revelada, então ela, consequentemente, ela quer atacar quem tem. Isso é normal de quem não consegue identificar a sua identidade. Quem tem a identidade é uma pessoa livre, não fica com raiva, não tem amargura, não tem remorso, é diferente de quem não consegue revelar. Sempre tem um motivo para reclamar de alguma coisa, sempre tem algum problema. É a famosa vítima, né? Vai se fazer de vítima o tempo inteiro. Então, quando a gente consegue entender esse processo, a gente começa a prosperar mais rápido. A vida ela é um processo, né? E a primeira parte desse processo é entender que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente precisa entender isso. A segunda parte é saber que ele desenhou um tempo quando ele criou você. Cada um tem o seu tempo. E esse é o nosso tempo. A gente está vivendo o nosso tempo. Ninguém tem uma segunda vida para fazer o que precisa ser feito. O tempo é agora, a gente precisa fazer agora. Tem pessoas ainda que existem, que acreditam que existe a reencarnação, né? Mas nós que somos cristãos, na Bíblia não existe nenhuma referência a isso. E a gente crê na vida única e eterna. Só que na Terra o nosso tempo é um só. Mesmo quem crê na reencarnação, é preciso viver uma vida de cada vez. Né? Não é para quem crê que vai nascer novamente, é um tempo de cada vez. E é preciso viver esse tempo também, que seja o primeiro, da melhor forma possível. Porque até então, assim, é uma suposição que existe a reencarnação, claro que a pessoa crê nisso, mas pode ser que não haja uma segunda vida para poder fazer melhor depois. É um risco que tu está correndo. E existem pessoas que perdem esse momento, deixam de viver esse momento por sentirem vergonha de serem o que são, de vergonha de fazer o que precisa ser feito. E essa vergonha, ela vem da onde? Se você acredita em Deus, se você confia nele, por que você não vai fazer o que tem que fazer? Isso é falta de confiança. Você crê em Deus, mas você não confia nele. Para você ser quem você é, para você fazer o que você precisa fazer. e investir também, né? Tem que investir na gente. Exatamente. Nós somos o maior ativo que existe. Isso mesmo. No Jardins do Éden, quem plantava era Deus. Deus dava tudo. E só que aqui na Terra, quem planta é o homem. Então é o que a Edna falou, a gente precisa entender quem nós somos para investir em nós mesmos. E a partir do momento que a gente começa a investir em nós mesmos, a gente começa a revelar a nossa identidade.
né? A nossa identidade é um ativo superpoderoso. Nós somos esse ativo poderoso. E em Gênesis 1, 26, fala sobre isso, fala sobre a identidade do homem, né? A identidade do ser humano. E quando Deus criou o homem, ele tirou uma parte de si mesmo para criar o homem. Só que não ficou faltando um pedaço de Deus, porque ele é onipotente. Então nós somos frutos de uma multiplicação e não de uma divisão. Então a gente precisa multiplicar também. Quando ele criou o homem, ele disse que o corpo do homem, né, é para desfrutar da terra, a alma é para governar e o espírito é para se conectar ao Espírito Santo de Deus. Então ele disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. Então, frutificar, o que é frutificar? Frutificar é o desfrute. É você multiplicar, e multiplicar é você fazer pelos outros, que é o nosso propósito. Desde o início, nosso propósito é multiplicar. Se você começa a dar fruto, Deus disse: se você der fruto, eu permaneço em você e você permanece em mim. E se você não der fruto, você vai ser cortado e lançado ao fogo. A palavra diz que a árvore que não dá fruto vira lenha. Nós precisamos multiplicar, nós precisamos frutificar. Então a gente entende, primeira vez que a gente ouve multiplicar-vos, né? Multiplicar-vos, a gente pensa logo nos filhos, vamos ter um monte de filho. Mas não é só isso, não é multiplicar, não é só você gerar essa continuidade, é você multiplicar também para as outras pessoas que são todos filhos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, que veio pela minha cabeça aqui. Quem não tem filho, né? Que assim, multiplicar seria só uma questão de filho. Porque vamos supor, a pessoa é uma pessoa boa e ela não teve filho, mas de repente ela é aquela pessoa que faz só o bem. E aí, né? Porque ela vai multiplicar de outras formas. Exatamente isso. Multiplicar o nosso conhecimento, multiplicar gerando prosperidade para outras pessoas, né? Ajudando outras pessoas a revelar essa identidade. Para multiplicar, eu já penso em filho, né? Mas não é só filho, né? Exatamente. Eu também tive tive esse pensamento. Eu falei, cara, eu sempre pensei em multiplicar como ter filhos, né? Mas aí, no se meu for caso, assim, né? é igual você falou, se for assim, essa pessoa que não pôde ter filhos, ela vai fazer o que então? E às vezes é uma pessoa boa, né? Ela tem outras coisas para multiplicar, né? Exatamente. Achei bastante interessante esse modo de enxergar, né? A multiplicação. Até me dá um alívio. Tem um livro que eu li há muitos anos, de Khalil Gibran, que ele fala a respeito dos filhos, né? Ele fala sobre tudo, né? Aí, para ele falar a respeito dos filhos, vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. Vivem convosco, mas não vos pertence. Aí tem mais coisas aí, né, Kenny? Tem muita coisa. Mas é exatamente isso aí. Vossos filhos não são vossos filhos. Não são, não são. Então, qualquer pessoa... É tanto que a gente adota uma criancinha e a gente trata como filho, né? É verdade. Viu? E ontem, né, só cortando um pouquinho o Theo aí, que ele estava ali no embalo, né? Mas eu assisti o filme, não sei se vocês assistiram. Eu só assisto aos sábados, hoje eu vou assistir. Nossa, que filme lindo. Chorei horrores, né? Imagino. Mas muito lindo mesmo. E trata de filhos, né? A minha esposa já falou que ela já vai separar o pote de lenço, né, para poder assistir o Pode filme. separar. Pode separar. Então, assim, tem árvore que dá fruto e que não tem sabor. E os frutos que não dão sabor são frutos que não são bons. Não adianta você também frutificar se o teu fruto não é uma coisa que vai trazer benefícios, né, para outras pessoas. Então, os frutos que não são bons, ninguém quer ficar perto da árvore que dá fruto ruim.
e esses frutos acabam apodrecendo. Você tem um potencial, você gera frutos, mas esses frutos apodrecem com o tempo. E tem ainda as árvores que elas crescem, mas elas não dão fruto no tempo que elas precisam dar. Elas têm esse potencial de gerar também fruto, mas de uma forma ou de outra não geram esses frutos. E quando isso acontece, a árvore é cortada para virar lenha e vai servir para produzir energia para outra pessoa, vai queimar, vai virar combustível para que outra pessoa possa prosperar, né? Para possa começar a frutificar. O fruto, ele é infinito. A lenha não, a lenha ela acaba. Uma hora ou outra alguém vai cortar, vai queimar e acaba. Então, assim, a gente precisa desfrutar, precisa plantar. E é por isso que a semente, ela não deve ser comida. A semente, ela serve para justamente multiplicar. A semente é para que você possa eternizar, né, os frutos. E aí a gente começa a falar efetivamente do tema da semana, que são as 7 camadas da identidade, né, que é o livro. O livro, essa semana eu comecei a ouvir o audiobook. É, Assim, é bem, como a gente está com o tempo corrido, é bem interessante mesmo, né? Eu já tem, tinha. Eu acho mais fácil, mais prático, porque como eu vou fazendo muitas coisas, né? Para ouvir eu acho melhor. você vê várias vezes, você vai preenchendo o que às vezes você não escutou uma hora, escuta na outra, e vai. Inclusive, eu não tinha ouvido ainda, já tinha ouvido falar muito bem, acho que a Regina também já falou, eu não tinha ouvido ainda a Bíblia narrada pelo Cid Moreira. Essa semana eu ouvi. Caraca, achei sensacional. Tem uma trilha sonora, né? Então É bem feito. eu ouço a outra do Spotify, é a Bíblia completa que tem lá. Ah, tá. Eu acho legal também, porque assim, do Cid Moreira, acho que no YouTube, né? Foi no YouTube, é. E o YouTube, se eu saio para ver outra coisa, É, né? ela corta. Ela corta. Então, no Spotify eu consigo, tipo, correr, né? Se eu vou correr, eu vou ouvindo Uhum. e deixo ali não vai sair, né, da tela. Eu achei muito interessante porque tem a trilha sonora e tem troca as vozes de acordo com a personagem. Parece que tá passando um filmezinho ali, você tá ouvindo um filme. Muito maneiro. É legal. Prende bastante atenção. É. Eu já acostumei. E dependendo do que eu vou ouvir, tipo, dependendo do livro, de quem está narrando, né, eu coloco a velocidade maior. Dá Ah, para pôr sim. até. Dependendo de quem é, você pode pôr até 2. É. Aí vai mais rápido ainda. O curso que eu estou fazendo aí para a prova, eu tenho 3 professores, né? Nas aulas são gravadas, e é justamente assim, tem um que fala muito acelerado já normalmente, aí eu não consigo nem acelerar a aula dele, mas os outros dois eu boto lá na velocidade 2 que é tranquilão. E do Pablo, para você ver. Não, do Pablo eu boto 1,25 no máximo também. 25, olha lá. É, não, ele já fala muito rápido. Acelerado. E aí ele falou um resumo, né, basicamente do livro, que quais são essas 7 camadas. A primeira camada é o projeto. Nós somos um projeto de Deus. Ele foi o projetista. E tem quem projeta, dando exemplo de um carro, tem o designer que ele projeta, faz o desenho, ele assina, mas não é ele quem constrói. A outra pessoa constrói, mas ele leva a assinatura do designer. E leva sempre o nome dele, né? Vai levar sempre o nome de quem fez, de quem projetou. Ele é o responsável por aquilo ali. E assim somos nós. Deus projetou o homem, ele escreveu o nome dele e ele não aceita que a gente coloque um outro nome, que a gente mude o design dele. E se tem assinatura, tem um dono. A gente precisa respeitar esse projeto. O projeto de Deus não tem falhas. Não tem por que o homem mudar o projeto de Deus. Não tem por que o homem mudar o que é perfeito. Então Deus não aceita que o homem modifique a criação dele. E aí em segundo vem a autoimagem. A autoimagem é a forma como eu me vejo. Ela é formada ouvindo o que as pessoas dizem a meu respeito, que disseram a meu respeito ao longo da vida.
né, com base no que foi falado, principalmente pelos nossos pais. E a gente vai se moldando, vai criando uma forma de acordo com o que a gente ouve. E a gente precisa tomar muito cuidado. A gente, quando começa a entender isso, a gente precisa tomar muito cuidado também no que a gente fala para os nossos filhos, né, para as crianças que nos cercam, porque a gente começa a criar bloqueios. Muitos bloqueios que nós tivemos, hoje a gente consegue tirar, a gente consegue entender. Então, a gente precisa pensar antes de falar as coisas para as crianças, para que a gente não gere esse bloqueio nas crianças também, né, para o futuro. A gente, por exemplo, hoje eu já não chamei de danado eu nunca chamei minhas filhas. Eu já achava essa palavra muito ruim, né? A origem da palavra danado é quem vem, né, do inferno, né? A pessoa que está fadada ao inferno. Então nunca chamei. Mas tem gente que chama, né? Ah, seu danado, sua danada. Isso fica na mente como um bloqueio. Então a gente precisa tomar cuidado também da forma que a gente vai até mesmo brigar com nossos filhos. Porque você, quando começa a falar para a criança da forma que Deus enxerga ela, da forma que Deus nos enxerga, a gente começa a passar dessa forma, a gente enxerga os nossos filhos aos olhos de Deus e não aos nossos olhos, a gente começa a fortalecer não só o nosso, mas como o propósito dessa criança também, ao longo da vida. E tem a terceira fase, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é a expressão em hebraico que é chamada lek leha, que a gente escreve lá, botei até em texto essa semana lá o desafio, que é lesh lechá, né, que escreve com CH nos dois, que significa saia para dentro de si mesmo, saia para ti mesmo. Então é para a gente parar de ficar se preocupando com a opinião dos outros, parar de ficar se preocupando com o que os outros falam da gente e descobrir o potencial que existe dentro de nós mesmos, que Deus colocou dentro de nós. Nós temos um potencial enorme aqui dentro porque foi Ele que colocou. E para a gente poder descobrir esse potencial, isso implica passar por algum deserto. Todos nós passamos alguma vez na vida por um deserto. Até Jesus precisou passar pelo deserto. Por que nós não precisaríamos passar? E quando você passa pelo deserto, você, quando crê em Deus, você confia, você sabe que você vai sair do deserto fortalecido. Você vai ser aprovado no teste, nesse deserto, e você vai sair de lá mais resistente, você sai mais forte, você sempre sai mais forte do deserto. E serve justamente para isso, para te dar força, para que você possa vencer os obstáculos. E aí vem a quarta fase, que é o QI, quarta camada. E o QI é o que? O coeficiente de inteligência. É o algoritmo de respostas que a gente usa na vida. E existe realmente pessoas que têm o QI mais alto, tem pessoas que têm o QI mais baixo. Aí a pessoa pergunta, mas e se o meu QI for mais baixo? Não tem problema, você pode aprender a fazer perguntas. Você precisa aprender a fazer perguntas para que você possa entender melhor. E você precisa agir de uma forma que você possa compensar isso. Como? Não reagindo a ofensas, tendo um coração puro e se conectando ao Senhor. Então você precisa aprender a fazer perguntas, não reagir a ofensas, ter um coração puro e se conectar ao Senhor. É óbvio que a parte do nosso QI a gente precisa treinar. A gente precisa aprender a fazer conta para calcular em alguns momentos da vida, a gente precisa aprender a raciocinar melhor, mas é tentando e errando que a gente aprende. Você não pode ter medo de errar. Pessoas que deixam de desenvolver esse lado porque tem medo de tentar e errar, tem medo da falha. A gente não pode ter medo da falha, nós somos filhos de Deus. A gente não pode temer a falha no processo, porque é justamente esse erro que vai ajudar a gente a entender e refazer de uma forma que seja correta, ou a refazer até acertar, mas sempre de modo diferente. Porque o que não pode acontecer é quando a gente erra e ficar persistindo naquele erro, porque você já viu que não funciona. Não adianta ficar batendo cabeça tentando a mesma coisa que não vai funcionar. Então errou, aprende com o erro, muda e melhora.
sempre um processo de melhoria. Quem tem um QI muito alto, por outro lado, geralmente consegue, por exemplo, dentro de uma empresa, crescer mais rápido, mas geralmente quem tem um QI mais alto, ela tem um QE mais baixo, não existe um equilíbrio. E o que é o QE? O QE é justamente a quinta camada, que é o coeficiente emocional. Então, muitas pessoas, quando tem, por exemplo, eu já li até reportagens sobre isso, a pessoa, quando ela é muito bem sucedida profissionalmente, no lado emocional dela falta alguma coisa. Não todos, claro que tem pessoas que conseguem equilibrar, mas a grande maioria sempre tem uma coisa faltando do lado ali do coeficiente emocional. Esse coeficiente emocional é a inteligência da alma, é a inteligência sobre as energias. Quando alguém consegue dominar essas energias, como é que a gente sabe quando a pessoa tem o coeficiente emocional bem definido? Quando ela começa a dominar a inveja que as pessoas sentem. Isso está bem claro que você domina esse coeficiente emocional. É quando você para de se importar com o que as pessoas falam de você, quando você para de se importar com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer com você, é que você realmente dominou o coeficiente emocional. Você não se abala emocionalmente tão facilmente. E isso, existe um crédito e uma compensação nesse processo. E quando a gente começa a entender sobre esse crédito e compensação, a gente começa a utilizar esses créditos para poder justamente compensar o que as pessoas estão querendo fazer de mal com a gente. Como é que funciona esse processo? Uma pessoa começa a, por exemplo, criticar muito você. E se você tiver coeficiente emocional baixo, você vai se sentir abalado e pode perder a linha, de repente entrar em uma discussão com essa pessoa. Você não precisa fazer isso. De alguma forma você precisa usar o CCC, né, que é capturar, converter e canalizar. Então você captura essa energia que essa pessoa está jogando para cima de você, você converte e você canaliza de uma outra maneira. Você vai aprender a dar uma resposta para essa pessoa, às vezes não com palavras, mas com gestos ou com atitudes, que essa pessoa vai perceber que opa, esse cara não consigo atingir ele assim, essa pessoa não consigo atingir ela assim, eu preciso... Às vezes essa pessoa até consegue melhorar por causa da tua resposta, melhorar por causa da tua atitude. Porque você domina muito bem essa área, né, da emoção. E tem a sexta camada, que é a camada que é o QS, que é a camada espiritual. O S vem do inglês, que é spiritual. Então é o que você não vê, mas você sente. Você sabe que existe mesmo sem você ver. Por exemplo, se você tá descalço, pé molhado, bota a mão numa tomada, você vai tomar um choque. Se você não tomar um choque, muito provavelmente é porque essa tomada está desconectada da fonte. E assim funciona também com o nosso espírito. A gente precisa estar conectado à fonte. Qual é a fonte? A fonte é o Espírito Santo de Deus. A gente precisa se conectar ao Espírito Santo para que no nosso interior possam fluir os rios de água viva. Porque se a gente não se conectar à fonte, nossa energia não flui da forma que precisa fluir. E quando isso acontece, quando você consegue se conectar ao Criador, quando você começa a transbordar esse rio de água viva, já estou até dando um spoiler aqui da sétima camada, quando isso ocorre, vem o transbordo. E o transbordo é a sétima camada. Quando você consegue passar por todas essas primeiras camadas, você chega no transbordo. E poucas pessoas são capazes de transbordar na face da Terra. Poucas pessoas, em consideração ao número de pessoas que existiram e que existem, poucas pessoas foram capazes
de transbordar na face da terra. Isso tem a ver com a criação, né? A forma, a educação, né? Não é nem a criação, na verdade, a educação. Educação. Né? Tudo que a gente aprendeu, né? Principalmente na escola. Muitos bloqueios que a gente já vê na escola. Na escola, inclusive, ele falou até uma coisa interessante também sobre a forma de que nós somos ensinados de que nós somos animais racionais. Macaco, né? E assim, essa é justamente a tese que vai contra a criação de Deus. Né? Porque Deus criou os animais no 5º dia e Deus criou o homem no 6º dia. Então já há uma diferenciação. Se fôssemos animais, seríamos criados juntos no 5º dia. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não é animal. Então nós também não somos animais. Nós podemos ser racionais, mas animais nós não somos, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. É bem Interessante. bem reflexivo isso, né? Para pensar assim, realmente. Bem interessante. Marco tá pensativo demais hoje. Marco, fala aí o que você quer falar. Rebate aí. Rapaz, eu vejo tanta coisa interessante nesses ensinamentos. A gente tem a oportunidade, teve a chance, né, de ter acesso a essas coisas que a gente está tendo. Pelo menos eu comecei a ter acesso a essas coisas de desenvolvimento pessoal. Toda a vida eu gostei, desde antes de 1990, que o meu sogro, ele gostava muito de uma, não sei se você pode dizer que é religião, a Seichonoye, né, que é japonesa. E às vezes eu ia com ele lá para uma reunião que tinha, e eu gostava muito, né, das reuniões, e tinha um livro lá que eu comecei a ler esse livro, e eu li esse livro muitas e muitas e muitas vezes. Aí foi quando eu comecei mais a me interessar por essa parte de desenvolvimento espiritual mesmo. E depois eu dei esse livro para uma pessoa e ela ficou louca pelo livro e passou para a professora dela. A professora ficou também entusiasmada com o livro. Mas aí eu comecei a ver outras coisas, né? Já aí em 90 comecei a ver mais outros livros. Isso que a gente Isso eu tive essa condição de ter esse acesso. E quem não tem, como é que vai ser? Você falou na máquina, no projeto. A gente é feito, tá certo que nós somos um projeto, mas cadê a função do projeto que a gente não tem? Cada um tem uma função, mas quem é que vai saber disso? Só faz isso. Quer dizer, eu ainda não encontrei o propósito mesmo que eu tenha. Eu não encontrei ainda. Já fiz, sou bem mais velho que vocês, mas eu não achei ainda esse propósito. Eu sei que ajudar os outros é o geral, mas ajudar em quê? Ajudar a fazer o quê? Desenvolver o quê? Essa é a história da máquina, a função da máquina que a gente não tem. Quer dizer, a gente já tem essa condição de aprender em relação a tudo isso que nós aprendemos, mas a gente não tem. Você falou também nas vidas, né, que os espíritas, às vezes, só um instantinho ainda, e que a gente não tem... Por exemplo, quantas pessoas já viveram, já passaram pelo mundo? Mais de 90 bilhões de pessoas. Então, cadê essas reencarnações desses 90 bilhões? Que não... Cada vez vai aumentando mais, nós temos atualmente mais de 2 bilhões de pessoas. Então, cadê a reencarnação desse pessoal todinho? Esse pessoal vem da onde? Começou com bem pouquinha gente, aí vai aumentando, e cadê esses outros? Vem da onde? De outras galáxias, de outros planetas? Esses outros espíritos? Só se for para reencarnar aqui. Um local menos evoluído, talvez, não sei. E essas coisas todas aí a gente, uma grande 99% ou mais da população não tem acesso a essas coisas. Como é que eles vão evoluir? Como é que eles vão crescer? Vai ter que ter uma interferência divina para poder fazer isso, porque não tem como. Vai passar bilhões de anos todo tempo desse jeito. Não tem essa evolução. Fica difícil. Se fosse ensinada a Bíblia do jeito que a gente está
aprendendo agora como é, pelo menos eu, que se a gente, que ela é o grande livro, que a gente aprendesse, alguém que ensinasse para a gente desde quando a gente fosse pequeno, talvez fosse o maior ensinamento que a gente poderia ter aprendido desde pequeno, seria essa tradução da Bíblia feita por uma pessoa evoluída, de que soubesse fazer isso. Mas a gente não teve isso, a gente só estudou aquele catecismozinho ali que eu tive com as minhas tias, que eram filhas de Maria, e essa história toda. Aí vai para as missas, mas não tem uma evolução. A evolução, a gente não entende como é que faz. Teve não sei se eu já falei, eu estava numa pequena reunião com o nosso padre lá, o senhor Oscar, que já tem mais de 90 anos. Aí meu filho, não responda, mas depois que ele veio dizer, não responda depois. Por que é que você gosta tanto de ajudar as pessoas? Aí eu respondi, não, mesmo sendo, eu gosto de ajudar porque eu tenho 2 filhos e eu gosto e gostaria que quando eles tivessem alguma dificuldade em algum canto, alguém os ajudasse. Não é para ninguém me retornar essa ajuda que eu às vezes dou, a maioria que eu vejo, mas é para isso. Aí ele ficou assim, aí também não quis mais cumpridar para ninguém estar querendo falar mais outras coisas, né, a respeito disso. Mas o meu entendimento é esse, é difícil você encontrar essa história para que é que você está funcionando aqui, né? Não é fácil. E vai cada vez ficar mais difícil, né? Que a gente vê tanta coisa e o pessoal gosta tanto de assistir coisa ruim, ver coisa ruim, né? Então, eu acho assim. Tá, Oi, Edna, fala. Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho assim. Eu também já tive meio que como é que fala? Evolução. Um conflito com relação a isso. Mas eu já entendo da forma que é o seguinte: você ajudar essas pessoas, é o propósito que você falou, ajudar essas pessoas de que forma? De qualquer maneira que você contribua para a evolução dessas pessoas. Só que, é o que você falou, são milhares, bilhares de pessoas que vivem na miséria. Só que aí eu vou ligar com o filme da semana passada. Tem a questão do livre-arbítrio. Muitas vezes, eu vou te falar até que a maioria das vezes você quer ajudar essas pessoas, mas elas não querem ser ajudadas. Porque elas não querem sair da zona de conforto. Por mais que vivam na miséria, vivam na pobreza, elas vivem em uma zona de conforto. Porque para você melhorar, requer esforço. Para você melhorar, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa aprender. E muitas pessoas não querem ter esse esforço. E quando você começa a querer ajudar, um universo aí talvez de 100 pessoas, vão sair ali 10%, se for, 10 que vão querer realmente melhorar. As pessoas não querem, elas têm a escolha delas, elas não querem melhorar. A verdade é essa. Muitas pessoas reclamam, mas quando você mostra para elas como é que elas podem melhorar, elas não querem, porque não é fácil. Não é fácil. Você evoluir requer esforço, requer disciplina. E muitas dessas pessoas não querem ter esse esforço, não querem ter essa disciplina. Então, eu hoje não me preocupo. Antes eu ficava chateado, ficava com raiva às vezes que eu não queria mostrar para uma pessoa alguma coisa, até porque nem sempre eu sou o dono da verdade. Aliás, nós não somos dono da verdade, dono da verdade é só Deus. Mas quando eu estou convicto de que eu quero passar uma coisa boa para uma pessoa e essa pessoa não aceita, eu ficava com raiva antes. Hoje eu não fico mais, cara. Porque eu dei a ela a oportunidade, eu dei a ela a chance de melhorar, de aprender alguma coisa, e ela não quis, o problema dela. Né? Aí entra naquela questão também de não vou ficar lutando uma guerra que não é minha. Então o propósito é ajudar da forma que a gente possa, no meu entendimento, da forma que você possa ajudar essas pessoas a melhorarem. Você passar um conhecimento qualquer que seja, que essa pessoa possa evoluir. Esse é o nosso propósito. Mas tem milhares de pessoas que não têm acesso. Mentira, cara. Porque todo mundo hoje tem telefone na mão. Todo mundo hoje tem acesso à internet. Só que as pessoas preferem ficar vendo Big Brother, preferem ficar vendo Felipe Neto, Lucas Neto é para criança, mas o irmão dele mais velho lá, preferem ficar vendo Felipe Neto, preferem ficar gravando TikTok com vídeo de musiquinha, rebolando.
um monte de informação ali para poder acessar, só que não querem acessar, cara. As pessoas não querem acessar. Eu hoje discordo plenamente disso. Eu concordo que há tempos atrás realmente não tinham acesso à informação, mas hoje tem na palma da mão. A grande maioria das pessoas, exceto, né, vamos botar lá na África, né, realmente tem pessoas que têm condições miseráveis, completamente miseráveis, que não têm acesso realmente. Mas hoje a grande maioria tem. Não é Por isso é que eu, falta por isso é que eu falo, não é... E tem muitas pessoas que têm acesso e tem pessoas ali orientando o que elas têm que assistir. Não é que tem que assistir, mas as coisas que elas podem assistir, que elas podem, né, consumir para melhorar, mas elas não querem, cara. Mas é exatamente as nossas crenças que nós já temos, que nós já foram nos impostas, elas que dominam. O ego só tem aquilo para fazer isso. Então, se a gente tivesse aprendido desde criança pequena, era outra história. Assim. Então, para a gente mudar, assim, a coisa... Até me lembrei também, quando eu já tinha lido alguns livros, né, e o meu sogro chegou uma vez, ele é muito escritor e pessoa muito entendida da vida também, e ele dizia, eu ainda não conheci uma pessoa que mudou que nem você mudou. Eu dava coisa e escramuçava no ar, né? Eu era um bicho mais bruto que já podia ter aparecido ali no meio deles. Mas ele disse que eu mudei tanto que ele não... E rápido. Ele não entendia como é que tinha acontecido isso. Mas porque eu fui atrás de saber, que eu vi que as coisas eram diferentes. Me interessei por isso. Mas as pessoas que não têm acesso, isso aí é para ser, isso que eu falei, tem que ser ensinado desde criança, sempre a gente mudar depois de adulto, com essas crenças todas que a gente tem, é difícil demais, não é fácil, não. Então, se aparece uma coisa que você já está... Esse telefone, nós não tínhamos acesso a ele há 10 anos atrás, como tem hoje. Sim. Então, essas pessoas não evoluíram, ela só pega ali só para olhar aquilo. Cozinha, por favor. É difícil de evoluir, de mudar. É muito difícil. A coisa mais difícil que você pode fazer é aquela história de que você vai, não, eu vou mudar o mundo. Aí depois, não, eu vou mudar meu país. Não, não consegue. Não, eu vou mudar o meu lugar onde eu moro. Não, eu vou mudar aqui na minha casa. Eu vou mudar na praça. Aí a pessoa não consegue nem se mudar, como é que vai mudar alguém? Isso é muito difícil mudar. Então tem que ser aprendido de pequeno. Não é depois de grande que vai ser fácil, não. Você pode dizer, como você está dizendo, eu já deixei de falar isso, mas é porque é difícil. Essa paciência da gente com os outros também é muito pequena. Então a gente tem que... Às vezes eu vejo meu menino querendo ensinar as coisas à minha netinha e eu vejo que ela se desespera e ela chora porque ela não aprende. Ele já tem uma evolução grande, já aprendeu muito rápido, ele aprendeu rápido demais. O menino que andava de bicicleta sem rodinha com menos de 2 anos é alguma coisa diferente demais, né? E então essas coisas que a gente vê não muda, não é fácil, não é... Você tem acesso, hoje tem acesso demais. Você não foi ensinado de pequeno, é difícil mudar. Mas tudo é um processo. Eu até entendo aí perfeitamente o que você está falando. Eu também passei por isso, porque assim, olha, meus pais, né, eram católicos, só que assim, o que ensinou foi exatamente isso aí que você falou, o catecismo. A gente vai, faz a primeira comunhão, faz o crisma, faz, né, aquele basiquinho, só que na minha época, né, não sei se... Hoje até as pessoas já andam mais com uma Bíblia e tal, mas andar com uma Bíblia era você ser crente, né, e era feio ser crente. Meu pai e minha mãe, jamais. Hoje até eu discuto isso com as minhas irmãs, né, porque assim, se a gente tivesse já aprendido naquela época, né, que era muito bom ler uma Bíblia, estava tudo ali dentro, a história seria bem diferente, né? Então, assim, eu vim aprender a pegar numa Bíblia ano passado, é um absurdo, né? Eu já vou fazer 54 anos. E, não parece. Poxa, semana que vem, viu? Quero presente. Olha aí.
Então, mas assim, e aí eu fico pensando, né? Mas assim, nós somos uma sementinha. Por mais que a gente tenha, né, uma certa idade e tal, Theo é novinho ainda, né, Theo? Eu já vou fazer 43 esse ano. É super novo, menino. Então, mas assim, a gente tem que plantar, por mais que a gente ache que demorou, que, né, mas tudo acontece no tempo certo. Era para acontecer agora. Infelizmente, nós tivemos aquela educação lá que a escola também planta muita coisa que não deveria ser tudo diferente, né? E a gente vai ter que passar isso aí para alguém. Aí, como você falou do propósito, né? O seu propósito você vai achando aí no decorrer, na sua caminhada, né? Porque às vezes a gente fica naquela coisa, nossa, o que é o meu propósito? Eu quero achar o meu propósito. Eu parei com isso, porque no começo eu ficava também assim, encucada, falava, meu Deus, qual é o meu propósito, né? E hoje eu já tenho, assim, algumas coisas que eu já tenho em mente, alguns projetos, né? Porque a gente está aqui para um ajudar o outro. Então, eu acho que é aí que nós vamos encontrar o nosso propósito, né? Eu já fui exatamente como você falou aí, estourada. Nossa, o que eu dava de patada nas pessoas, meu Deus do céu. Hoje eu sou totalmente diferente. Para mim era tudo a ferro e fogo, né? Então, assim, eu já mudei muito também. E é bem perceptível isso. Mas a gente vai aprendendo. Enfim, é isso aí, é estudar e enfiar a cara aí no que tem que enfiar. E o que o Theo falou, muitos não têm essa coragem, né? Então vai ficar ali naquela comodidade e vai sofrer lá na frente, né? Vai sentir isso que a gente sente, que deveria ter aprendido antes, né? Aí eu falei do lado da pobreza, mas não é nem só o lado da pobreza, não. Tem muita gente também que tem condições boas, até mesmo no nosso trabalho a gente se depara com muitas pessoas que veem que você está mudando, essas pessoas se afastam de você. Uhum, Pessoas se afastam, pessoas ao invés de repente, não que eu seja melhor que ninguém, mas ao invés de querer procurar saber o que você está fazendo para poder melhorar, para evoluir, a pessoa se afasta. Fala, pô, esse cara tá ficando chato. Você passa a ser uma pessoa chata para outras pessoas, é isso mesmo. entendeu? É Isso complicado. aí influi em um bocado de coisa, né? Tem uma coisa que é muito interessante, é aquela do você tá, em relação às pessoas, você está reagindo ou respondendo, né? Se eu reajo à altura daquela pessoa, eu estou me igualando a ela. Exato. É isso Agora, aí. a sua resposta tem que ser uma resposta que tem que passar pela sua mente, pelo seu, o que você melhor pode dar. A E o sua que eu tenho, resposta tem que ser isso. E outra, em relação a mas vai, Edna, diz aí que agora já. o que eu tenho feito é assim, Marcos, quando alguém vem com uma grosseria, agora eu faço perguntas. Então a gente tem que aprender a fazer perguntas, Pois é, né? exatamente Quando você o responde reagir. com uma pergunta, a pessoa já muda totalmente. Desarma, né? Você desarma a pessoa. Estou aprendendo, eu falei, ainda sou neném. O reagir é exatamente. Você reage ou responde. Um dos dois. Ou você É, se iguala, ou então você fica um pouco pensando que vai fazer e fala as coisas que sejam, vão amenizar essa discordância aí, né? Então, e Até às na vezes é melhor criação. calar, Oi, o que foi? não fala. Às vezes é melhor calar. Você Ah, cala, não fala que às vezes é melhor. e até na criação dos filhos é interessante como muda essa questão de fazer perguntas, né? Uhum. Eu tenho uma de 6 e uma de 12 e elas, em vários momentos, eu fico refletindo, cara, como eu fazia antes e às vezes o que eu faço hoje. Quando você faz uma pergunta, às vezes a própria criança ela já começa a pensar realmente, ela começa a pensar mesmo no que está fazendo, é, né? exatamente. E às vezes até para com uma pirraça, alguma coisa assim. Então, claro, tem hora que não funciona, tem hora que... Mas em alguns momentos funciona, cara. Eu digo que a minha menorzinha, às vezes, ela tá fazendo alguma coisa errada. Eu, Ana Júlia, por que você tá fazendo isso? Ela, papai, desculpa. E aí para. Cara, é Eu interessante faço isso isso. com a minha neta, que tem 5, ela. Aí eu digo, por que você está fazendo isso?
O que é que você vai ganhar com isso? Aí quando ela tava, às vezes gosta de chorar, né? Porque chorou perto da mãe dela, abriu-se as portas. Aí ela, o que é que você ganha chorando? É porque eu gosto de chorar. Não, você não gosta de chorar, você gosta de receber o resultado do choro. Aí quando eu disse, pra que você tá chorando? Chorar é bom? Não. Então pra que você quer chorar? Você vai parar a sua brincadeira, você vai ficar zangada, não vai ser bom para você. Aí ela não tá pensando, já tá pensando 5 anos, mas já tá pensando, já pensa, né? E a gente está plantando a sementinha ali, né? Às vezes também já tá vendo e É, não dá resultado na hora, mas vai dar na frente. A minha mais velha também está entrando aí na fase da adolescência, está ficando com na uma rebelde. rebeldia, né? E assim, às vezes a gente para para conversar e eu começo a fazer um monte de perguntas. A mais velha já é mais turrona, mas eu tenho certeza que ela fica refletindo ali. Tenho certeza que isso ali, na cabecinha dela tá fazendo a diferença, entendeu? Esse fruto vai vir mais à frente. Mas é interessante, fazer pergunta é muito bom. É verdade. Eu, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e aí tinha uma amiga nossa que ela é terapeuta. E aí tava conversando e tal, aí ela fez a pergunta para minha esposa. Aí eu comecei a indagar na minha esposa, igual o Pablo fez uma vez, eu vi, acho que foi no Método IP que ele fez um exemplo lá com Tales, né? Foi Método IP de 119, ensinando a fazer pergunta. Ele botou o Tales do lado dele e começou, mas por que isso? Aí o Tales respondia, não, mas por que isso? Ele respondia já, não, mas por que isso? Assim, uma na outra em cima da outra, aí minha esposa respondendo, eu falando, brincando com a minha esposa, fazendo pergunta. Aí a nossa amiga terapeuta falou, então você virou terapeuta agora? Não, pergunta interessante. Até que tem aquela pessoa naqueles programas de humor falando, perguntar não ofende. Não tinha um negócio desse, né? Sim, Negócio de humor, perguntar não ofende. é É, bem isso. exatamente. E Então tem aí, que gente, perguntar mesmo. vamos partir para o resumo aqui, né, sobre dessas camadas, para a gente Transborda. finalizar aqui. Então, o que é o resumo? Primeira camada é o projeto. Deus é o designer, ele não pediu a sua opinião sobre o projeto dele. O segundo é a autoimagem, que é o que você pensa ao seu respeito, que vem daquilo que as pessoas com quem você cresceu, com quem você conviveu, falaram de você e criaram essa tua autoimagem. Terceiro é o autoconhecimento, que é você cair para dentro, que é quando você realmente quer se descobrir. O quarto é o QI, que é a sua parte física, é quem você se enxerga no espelho. O QE, que é o campo de energia que está em sua volta, que é a sua alma. O QS, que é o lado espiritual, que é o fio condutor que vai te levar ao Pai. E por fim, o transbordo, né, que é uma camada que não tem fim, é quando você aceita que você não tem que viver só para você. É o que a gente está falando aqui, né? A questão de você transbordar, é você levar, multiplicar para outras pessoas o teu conhecimento do que você tem de bom. E aí, quando você começa a multiplicar, quanto mais pessoas você estiver levando esse rio de água vivas, aí é o transbordo. Né? Para mim, o que eu vejo mais importante aí é exatamente essa, onde você tem que fazer a introspecção, né? Como é que você vai Autoconhecimento. entrar? Não é o autoconhecimento, não. Você vai entrar, fazer o Leixar, não é o Leixar, Deixa gelar. Nossa, é difícil falar, né? primeiro, eu já tinha ouvido falar isso há muitos anos, né? Mas então, você fazer essa sua entrar dentro de você, isso aí é que é o mais difícil, que é exatamente você entrar dentro de você, encontrar Deus dentro de você e se comunicar com Ele. Não se você ficar falando diretamente. Isso aí tem que ter uma certa evolução para isso. Eu acredito que isso aí onde já chega a parte que você tem que desenvolver as suas energias, onde você já tem que ter a fazer meditação, que é exatamente para você ficar num estado onde você possa sentir essas coisas.
E só com meditação é que você consegue isso. Então, quem é que medita? Eu já meditei muitas, já passei mais de 1 hora meditando. Mas aí eu parei, mas eu já estava vendo certas coisas que eu não sei por que eu vi aquilo, né? Depois de muito tempo. E meditar, para mim, eu acredito, para entender essas coisas, chegar até o Espírito Santo, você tem que meditar muito. Não é só você querer, não, vou. É uma meditação, mas é uma meditação muito rasteira que você faz. Então você tem que ter tá em vários, tanto que tem os estágios da meditação, né? Alfa, beta, teta, né? Para você chegar a um nível onde você possa ter essa comunicação. Então, quem é que sabe meditar? 0,00 alguma coisa. Isso é muito importante, meditar. Para você chegar nesse nível, é meditação mesmo. Não tem outra, não. Viu, Marcos? O que tem me ajudado, não sei o Theo, né? Mas assim, fazer o boot diariamente. Muita coisa. Então, eu acho que o boot, nossa, está sendo fundamental. Eu não tenho deixado de fazer. Até hoje eu não fiz ainda, porque eu acordei tarde, perdi um pouquinho ali da hora. Coloquei o despertador um pouquinho mais tarde, acabei com esse friozinho, fiquei, né? Mas era para ter feito antes de entrar aqui com vocês. E é importante, muito importante fazer, porque você vai ali se conectando, é bom. Eu dei até um exemplo, essa semana eu tive uma reunião e eu estou me destacando bastante no trabalho. Pode dizer até que eu estou vivendo, pode dizer até que eu estou vivendo a melhor fase, assim, profissionalmente. E a minha gestora perguntou até, pô, fala aí para os demais o que você está fazendo, você está conseguindo atingir aí as metas e tal. Aí falei algumas coisas lá que a gente, né, do processo que a gente precisa fazer. Eu falei, não estou fazendo nada demais, diferente, fazendo o que precisa ser feito, isso. E aí eu falei assim, e outra coisa que eu considero que está fazendo muita diferença na minha vida, eu não falei para eles boot, né? Aí eu falei, eu ia ficar meio perdido. Aí eu falei, eu acordo cedo, todas as manhãs quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pelo dia, e eu começo a enxergar como vai ser o meu dia, eu começo a falar coisas positivas, eu começo a falar que eu vou conseguir, que tudo que eu faço, que eu sei que vai dar certo, eu confio muito, e eu começo a planejar o meu dia já dando certo. Isso tem feito muita diferença para mim, porque eu tenho certeza, eu não acreditava, mas hoje eu acredito muito que você atrai as energias. E as coisas estão vindo, às vezes eu falo, eu sei que hoje eu preciso fazer isso, eu sei que vai acontecer, e às vezes acontece de uma forma que eu nem esperava e acontece mesmo. E eu creio que isso está fazendo diferença. Aí o pessoal ficou, a gente acredita, tem gente que não, né? Mas antes eu teria vergonha de falar isso. Mas eu senti que não, eu tenho que falar, por que eu não vou falar? Exato. De repente alguém vai começar a fazer também e vai melhorar. Alguém vai me procurar para falar, pô, então, como é que você faz? Isso aí, tem que abrir a boca. Aí essas coisas que a gente aprende, elas vão tirando os bloqueios, né, que a gente vai tendo. E se a gente tiver contato com outras pessoas que já têm essa evolução, melhora muito. Você entrando, conversando com ela, e ela vai dizendo algumas coisas. Ainda ontem eu falando com a minha namorada lá dos Estados Unidos, aí ela disse, não, porque eu tenho 2 carros para vender. 2 carros velhos já. Velho não, antigo, né? Velho é quando está no ferro velho, né? Todos os 2 carros estão muito bons. Mas eu não desapego. Já botei no LX, já botei no Mercado Livre, já botei as revendas. Mas aí ela começou a dizer, mas você tem que ter alguma coisa, tem outras coisas para vender e eu não vendo. Mas por que é isso? Isso não é porque tem algum bloqueio que eu tenho disso, que é da origem. E eu não sei, eu vou identificar isso aí. Comecei a pensar um pouquinho bem rápido aqui e consegui saber o que era. Porque eu nem disse isso para ela, eu ia dizer, mas aí eu acabei não dizendo. Ela gosta muito de entrar em conflito, né, assim em cima. Quando eu era pequeno, todas as coisas que a gente tinha eram com muitas dificuldades, muitas. Era para ter uma roupa, era para ter um calçado, tudo era emprestado, tudo era difícil. Então,
para a gente soltar essas coisas que a gente já conseguiu, fica difícil. Pelo menos para mim fica muito difícil. Eu tenho 2 terrenos para vender, tenho 2 carros para vender, tenho um bocado de tralha aqui em casa para vender e eu não vendo, mas é por isso, eu vim descobrir isso ontem, foi anteontem. Exatamente porque as coisas que eu já tive na minha vida, tudo que eu tive, meus estudos, consegui livro, qualquer dinheirinho que eu dava aula na época de natação, de aula de português, de matemática, de biologia, de física, eu dava aula disso tudo. E o dinheiro que eu conseguia era para comprar coisa para mim, era para eu pagar meus transportes, era para comprar livro. Então, me apegava demais a essas coisas, não quero botar para frente. Mas é exatamente esse bloqueio que eu tive. E eu vim entender isso agora. Então, a gente também descobrir isso, a gente tem que falar com pessoas que já têm o mesmo nível que o seu para você encontrar essas coisas que estão lhe atrapalhando, estão lhe bloqueando. Resultado, né? A gente tem resultado. Que tem o mesmo resultado, né? Então, isso é ajuda, é meditar, é ter pessoas que você tem em contato, que nem a gente aqui está tendo agora, apesar de muito longe, né? Mas a gente tem que fazer isso mesmo, senão a gente não se descobre, não se desbloqueia. As energias são muito importantes. Eu não sou apegada totalmente a nada. Eu tenho minha irmã, né, mais velha, a mais velha de casa. Ela sempre foi muito apegada. Para ela doar uma roupa, para passar qualquer coisa, meu Deus, como era um sacrifício. Eu e minha irmã mais nova, não, a gente sempre foi assim, né? Não serve mais, já dá, libera, né? E ela tem aprendido bastante, porque assim não adianta a gente ficar segurando, isso aí são energias paradas. Em relação a isso aí, esse negócio de doar, falou em roupa, essa semana eu tinha guardado aqui até lavei, né? Botei uma bata da primeira empresa que eu tive, né? Que trabalhava era empreiteiro da Refesa. E eu tinha essa bata guardada desde 87. Eita. Aí eu dei essa bata pro o cara lá da oficina, o pintor, dei para ele, né? Eu disse, rapaz, sabe quantos anos tem essa bata aqui? Ele olhou assim, acho que tem mais de 30 anos. Aí eu disse assim, tem 35, cara. Cheguei, ele tomou um susto, rapaz, é meu. Olha, quando for usar aí, cuidado para não rasgar logo. A pessoa, uma coisa guardada há mais de 35 anos, cara. Então, você guarda sendo que serve para uma outra pessoa. Isso aí. E olha que coisa mais interessante, né? Minha filha fez uma limpeza no guarda-roupa dela, nas coisas dela, esses dias atrás aí. E a gente às vezes não valoriza, né? Aquelas coisas que não servem mais para a gente e acha assim, isso aí, nossa, tá velho, não tá legal, né? Mas, enfim, juntou algumas coisinhas ali e levou para os filhos da minha sobrinha, né? Meus sobrinhos, né? E se vocês vissem a alegria dessas crianças, porque eram bichinhos de pelúcia, né? E umas coisinhas que eram da minha filha, aí minha sobrinha mandou os vídeos. Uma alegria tão grande, que eu falei, meu Deus, eu não imaginava que isso ia causar essa alegria tão grande. A felicidade nos outros, né? Então, quando a gente, né, vê assim, alguma coisa que a gente tem que acha que não serve para a gente, pode muito bem servir para uma outra pessoa e vai fazer muito bem para aquela pessoa. Com certeza. Então, a gente não pode ficar retendo, não, porque são energias que estão ali paradas e vai servir para outra, né? Tem que fazer a meditação para mudar de energia. Tem vários níveis de energia, né? Exato. Energia, a gente fala, quando eu falo com as pessoas, muito amor para você, alegria e paz, né? Eu já falei isso aqui na hora. Amor é energia menor, de 400 e tanto hertz. Aí tem a alegria, já é maior, né? Já chega até 700. E a paz de Deus é o máximo, né? Chega a mais de 1000. Então a gente, quando medita para chegar primeiro no amor, já é muita coisa. Você está naquela energia de amor, é diferente demais. Aí você falou essa questão da distância, Marcos, mas assim, hoje em dia, né, com essa conexão toda que a gente tem à distância, a gente está transferindo energia aqui através da internet, cara.
Pois é, E aí, e exatamente. isso vai pelo outro lado também. Eu cito como exemplo, eu saí de vários grupos de WhatsApp que eu participava, que eu comecei a pensar, falei, cara, o que eu estou fazendo nesse grupo aqui? Né? Improdutivo, E né? realmente eram grupos que hoje eu enxergo que me puxavam para trás, cara. Eu É, deixava de exato. fazer coisas interessantes para ficar ali num grupo que não tinha nada de que me agregasse Ouvindo valor. bobagem, E são energias negativas, mesmo à distância. né? E Então a gente tem você, que É, eu, escolher bem com quem a gente realmente com quem a gente anda, com quem a gente vai, né, conviver, que realmente faz muita diferença, muita diferença. e olha eu, só, come- diz, desculpa, é. Marcos, fala aí, fala aí. Eu vejo esse negócio de grupos, mas eu comecei a entrar em grupos, só tinha um grupo que eu participava, ainda foi que a minha irmã me botou nesse grupo que era da família, mas eu não tinha grupo nem nada. Aí depois que eu fui fazer o 12K, que eu me inscrevi depois saí, aí tinha lá, apareceram mais de 10 grupos. Mas a felicidade minha é que encontrei vocês nesses grupos. E Tá vendo? vocês, né? E para mim é uma satisfação muito grande, para mim eu já vou, quando chega na quinta-feira, eu já fico me preparando para o sábado. Ah, que legal. É, E que foi Para por mim, bom. isso que eu vim hoje, porque eu falei, não posso deixar aqueles dois sozinhos, não, viu? Vou lá fazer você, o não, outro. você não tem ideia da felicidade que eu tenho em estar com vocês. Você Ah, mas é não muito bom, gosto muito também aqui. Que bacana. Viu? Mas deixa eu fechar aqui o que eu ia falar. Essa semana aqui, né? Eu não sei se vocês acompanham o Thiago Brunet, eu gosto muito dele. é sensacional. É. E ele, né, disse uma coisa bem interessante, né? Que eu fiquei assim bastante reflexiva, né, nisso. Ele disse, né? A gente tem aí momentos alegres, momentos felizes, né? E temos momentos tristes. Isso é natural na vida e vai ter sempre essa coisa. Ora estamos felizes, ora estamos tristes, né? É a onda. É a onda. Então ele diz assim, ó, você tem que aproveitar, a hora que você está feliz, aproveita tudo que você tem para aproveitar ali. Você sabe que depois vem uma onda triste, sim. E a hora que vier, você vai aprender com ela. Aí você vai tirar todo o proveito daquela onda triste, né? Então, nossa, eu achei muito bacana, né? E isso ficou assim na minha cabeça. E é isso, né? É o que a gente vive. É, Então, momentos felizes como esse aqui, vamos aproveitar, né? Pois é. Eu fico emocionado com essas coisas mesmo. Graças a Deus, tem essa satisfação de estar nesses sábados maravilhosos. É é muito bom. bom. É Ó, semana muito. passada, eu não sei se eu falei para vocês, eu tinha exame para fazer, né? Até não me Falou. exercitei, tá? Mano, eu não tomei o cafezinho, eu não podia. Daí eu falei, puta merda, não podia ter tomado café, né? Caraca. Aí hoje estou eu aqui me segurando para não tomar o cafezinho, que eu vou Eu, fazer meu exame hoje. eu notei essa diferença hoje. É, pois é, Chega com a caneca na mão. aí eu vou tomar aquele cafezinho de manhã, é um vício, viu? É um vício. É, mas é bom. Já tomei o meu, já fiz meu café, já Eu vou tomar o fiz meu café para agora. tomar mais tarde. Já tomei Né? meu Então, café com dia. que eu vou correr lá fazer o exame e depois eu tomo. Tá certo. Foi uma bom exame para você e dê tudo certo, dê tudo que é na graça de Deus. É isso aí. É E, só obrigado. exame de rotina mesmo, e olha só que interessante, né? Porque assim, com a pandemia a gente mal sai para a rua, né? Um dos exames que eu fiz, que eu já tive resultado, tá faltando sol, vitamina D. Aí a Olha, médica até me passou, vitamina D. Falei, puxa vida, né? É triste isso. você sabe que essa semana é interessante você falar isso, porque a minha varanda pega sol da manhã. E essa semana eu comecei, eu dou uma lida, né, de manhã. Tem um tempo que eu paro para fazer a meditaçãozinha, não no nível que o Marco falou aí, mas eu faço a meditação de 15 minutinhos, 20. E aí eu tô fazendo na varanda. E aí eu tô aproveitando, pegando esse solzinho da manhã e, nossa, eu me sinto revigorado. Aí, tá vendo? É, energia. Eu tenho que me programar para ir para o quintal, no sol, né? Velho, é Que é muito bom uma mesmo. um solzinho. E você começa, e aí, principalmente na parte da meditação, que eu estou meditando e procuro, é uma das âncoras que eu estou me pegando é o sol. Eu fico sentindo aquela energia, né, aquele calor ali batendo no corpo e, cara, dá um sentimento bom demais. Nossa, É Bom, muito legal mesmo. eu Sol é muito continuo bom. lendo depois um pouquinho no sol lá e tá fazendo diferença mesmo. Muito bom. Vale a pena, vale a pena. muito bom, É gente. isso, Bom gente. sábado. Bom fim Obrigado de mais semana. uma vez. Ótimo. Né, como o Obrigado. Marco falou, eu adoro. É ótimo estar aqui com vocês. Aprendo muito.
Verdade. E melhora muito meu sábado. Vamos certo. fazer um ótimo Obrigado dia. a vocês. Deus abençoe. Muita saúde, paz, prosperidade. Amém. Deus Amém. abençoe. Obrigado. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Obrigado.